Nunca tinha visto nada assim, comentei, impressionado com o fenômeno. É uma espécie de musgo bioluminescente que só cresce em locais de alta energia espiritual, explicou Wilhelm. Os celtas acreditavam que era um sinal de que estavam se aproximando de um portal entre mundos. Caminhamos por mais 15 minutos, sobre esse tapete luminoso, até chegarmos ao nosso destino final, o Círculo dos Antigos. Quando entramos na clareira circular onde ficava o Círculo dos Antigos, senti como se tivesse acabado de pisar em um lugar sagrado de poder imensurável. Era uma clareira perfeita, CEOM exatamente 25 metros de diâmetro, completamente limpa de vegetação rasteira, coberta apenas pelo mesmo musgo luminescente que tínhamos visto na trilha. No perímetro da clareira, dispostas em círculo perfeito, havia 13 pedras megalíticas de aproximadamente 4 metros de altura cada. Eram pedras de granito escuro, que pareciam ter sido polidas pelo tempo, com superfícies lisas que refletiam a luz da lua, cheia de forma quase hipnótica. No centro exato do círculo havia uma pedra menor, achatada como um altar, de cerca de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Sua superfície estava coberta por símbolos entalhados que pareciam muito antigos, espirais celtas, runas e outros símbolos que não conseguia identificar. Este círculo tem mais de 3.000 anos, sussurrou Wilhelm, com reverência. Foi construído pelos povos celtas que habitavam esta região muito antes da chegada dos romanos. Eles escolheram este local específico porque conseguiam perceber que aqui as energias da Terra se concentram de forma especial. A lua cheia estava exatamente no centro do céu acima da clareira, criando uma coluna de luz prateada que iluminava todo o círculo de pedras. Era como se estivéssemos dentro de um templo natural construído pelos próprios deuses. O mais impressionante era o silêncio absoluto do local. Não se ouvia nem mesmo o vento nas árvores. Era como se toda a natureza ao redor estivesse segurando a respiração em respeito àquele espaço sagrado. Como vocês descobriram este lugar? Perguntei para Wilhelm. Meu predecessor, o antigo dono da pousada, me trouxe aqui pela primeira vez em 1973, respondeu Wilhelm. Ele disse que o lugar havia sido transmitido de geração em geração, por uma linhagem de guardiões locais há mais de 200 anos. Agora eu sou o guardião, e um dia passarei esse conhecimento para outra pessoa digna de confiança. Wilhelm me guiou até o centro do círculo, onde ficava a pedra-altar. Agora vamos sentar aqui e aguardar. Pode demorar alguns minutos, algumas horas, ou pode não acontecer nada esta noite. Os antigos aparecem quando querem, não quando nós queremos. Sentamos no chão, de costas um para o outro, cada um olhando para uma metade diferente do círculo. Wilhelm me instruiu a manter os olhos abertos mas relaxados, a mente receptiva mais tranquila e, acima de tudo, permanecer em silêncio absoluto, não importa o que acontecesse. Se eles aparecerem Sachuru Wilhelm, lembre-se, não tenha medo, não se mova bruscamente e permita que qualquer comunicação aconteça naturalmente. Eles não falam com palavras, usam imagens, sensações, conceitos que são transmitidos diretamente para sua mente. Começamos nossa vigília silenciosa às 22h15. Os primeiros 20 minutos foram tranquilos, apenas o som da nossa própria respiração e a sensação crescente de que estávamos sendo observados por presenças invisíveis. Foi aos 25 minutos que a primeira manifestação começou. Começou com uma mudança sutil na qualidade da luz dentro do círculo. A luz da lua, que até então era prateada e uniforme, começou a adquirir uma tonalidade azulada muito tênue. Não era uma mudança óbvia, era como se alguém tivesse ajustado delicadamente um filtro de cor na iluminação natural. Em seguida, as próprias pedras megalíticas começaram a emitir uma luminosidade própria. Começou como um brilho quase imperceptível, como se as pedras estivessem absorvendo e depois irradiando a luz lunar de forma amplificada. Essa luminosidade foi se intensificando até que cada uma das 13 pedras brilhava com uma luz azul suave mais definida. Olhei para Wilhelm para ver sua reação,
mas ele permanecia imóvel, com os olhos fechados e uma expressão de serenidade profunda no rosto. Segui seu exemplo e mantive a compostura, apesar da adrenalina que começava a correr pelas minhas veias. O próximo fenômeno foi sonoro. Começou como um zumbido muito baixo, quase inaudível, que parecia vir de dentro da própria Terra. Gradualmente, esse zumbido evoluiu para algo que só posso descrever como uma harmonia cósmica, tons múltiplos que se sobrepunham criando uma música celestial sem instrumentos aparentes. Foi então que eles começaram a se materializar. A primeira figura apareceu entre duas das pedras megalíticas, do lado oposto ao que eu estava olhando. Começou como uma distorção no ar, como ondas de calor se erguendo do asfalto quente, mas gradualmente foi adquirindo forma e substância. Era uma entidade humanoide de aproximadamente 2,8 metros de altura, mas com proporções alongadas que sugeriam uma evolução diferente da nossa. Não tinha forma sólida, era constituída de luz azul translúcida, que pulsava suavemente como um coração luminoso. Apesar de não conseguir discernir características faciais definidas, havia algo profundamente inteligente e benevolente em sua presença. Uma segunda figura se materializou alguns segundos depois, entre outras duas pedras, e depois uma terceira. Todas tinham altura e características similares, mas cada uma emanava uma personalidade única que eu conseguia sentir, mesmo sem comunicação verbal. As três entidades se aproximaram lentamente do centro do círculo, onde estávamos sentados. Seus movimentos eram fluidos, graciosos, como se estivessem dançando no ar, em vez de caminhando no chão. Não faziam qualquer ruído ao se mover. Quando a primeira entidade chegou a cerca de 2 metros de onde eu estava sentado, algo extraordinário aconteceu. Ela estabeleceu contato mental comigo. Não foram palavras que ouvi, nem imagens que vi. Foi como se conceitos completos, ideias inteiras, fossem transmitidos diretamente para minha consciência em uma linguagem que transcendia qualquer idioma humano. A primeira mensagem que recebi foi uma saudação, um reconhecimento caloroso e respeitoso, como se fosse um velho amigo reencontrando outro após longo tempo separados. Junto com essa saudação veio uma sensação de profunda paz e segurança. A segunda comunicação foi uma espécie de apresentação. Eles se identificaram como guardiões ancestrais da floresta, seres que existiam em uma dimensão paralela à nossa, mas que ocasionalmente podiam se manifestar em nosso plano de realidade. Não eram fantasmas, nem aliens, nem deuses, eram algo completamente diferente, uma forma de consciência que evoluiu junto com a própria natureza, ao longo de milênios. A terceira comunicação foi uma explicação sobre por que eu havia sido escolhido para aquela experiência. Eles me transmitiram que certas pessoas, em certos momentos de suas vidas, desenvolvem uma sensibilidade especial, que permite perceber sua existência. Geralmente são pessoas em transição, buscando novos significados, abertas a expandir sua compreensão da realidade. Foi então que começaram as visões. As visões vieram como uma enxurrada de imagens, sensações e conhecimentos transmitidos diretamente para minha consciência. Era como assistir a um filme em alta definição, projetado diretamente dentro da minha mente, mas com a diferença de que eu não apenas via, eu sentia, experimentava, compreendia visceralmente tudo o que estava sendo mostrado. A primeira sequência de visões me transportou para a Terra de milhares de anos atrás, quando a Floresta Negra cobria uma área muito maior da Europa Central. Vi tribos celtas, vivendo em harmonia total com a natureza, realizando rituais sagrados no mesmo ciclo de pedras onde estávamos sentados. Nesses visuals, pude ver que os antigos sempre estiveram presentes, atuando como guardiões invisíveis que protegiam o equilíbrio natural. Eles influenciavam sutilmente os humanos, inspirando-os a respeitar a natureza, a preservar as florestas sagradas, a manter tradições que promoviam a harmonia ecológica. A segunda sequência me mostrou momentos cruciais da história humana, onde a intervenção sutil dos antigos havia evitado desastres ambientais maiores. Vi como eles inspiraram cientistas a fazer descobertas importantes, como influenciaram líderes políticos a criar leis de proteção ambiental, como guiaram ativistas ambientais em suas campanhas de preservação,
A terceira sequência foi profética, visões do futuro da Terra. Vi cenários possíveis que dependiam das escolhas que a humanidade faria nas próximas décadas. Alguns cenários eram preocupantes: florestas devastadas, espécies extintas, clima drasticamente alterado. Outros eram esperançosos: tecnologia limpa, harmonia entre progresso e natureza, uma nova consciência ecológica global. A mensagem clara era que estávamos em um momento crucial da história planetária, onde as decisões tomadas hoje determinariam qual dessas realidades futuras se manifestaria. A quarta sequência de visões foi pessoal. Eles me mostraram momentos da minha própria vida, minha infância no Rio, meus anos de trabalho na Petrobras, meu casamento com Maria, o nascimento de Carla, a luta de Maria contra o câncer, minha aposentadoria, a solidão dos últimos anos. Mas me mostraram esses eventos através de uma perspectiva diferente. Vi como cada experiência havia sido uma preparação para este momento, como cada desafio superado havia desenvolvido em mim a sabedoria e a sensibilidade necessárias para compreender o que estava acontecendo naquele círculo sagrado. A quinta e mais impactante sequência me mostrou meu propósito futuro. Vi a mim mesmo de volta ao Brasil, compartilhando essa experiência com outras pessoas, especialmente homens da minha geração. Vi como minha história inspiraria outros a buscar suas próprias experiências transcendentais, a questionar suas limitações sobre o que é possível ou real. Eles me transmitiram que eu havia sido escolhido como um semeador de consciência, alguém que plantaria sementes de curiosidade e abertura mental em outras pessoas, ajudando-as a expandir sua compreensão da realidade. Durante todo esse processo, que pareceu durar horas, mas provavelmente foram apenas 20 ou 30 minutos, senti uma conexão profunda com uma sabedoria ancestral que transcendia qualquer conhecimento que eu pudesse adquirir, através de livros ou experiências convencionais. Era como se, por um breve período, eu tivesse acesso à biblioteca cósmica de toda a sabedoria acumulada pela consciência universal ao longo de eras. Compreendi verdades sobre a interconexão de toda a vida, sobre a natureza multidimensional da realidade, sobre o propósito evolutivo da experiência humana. Após as visões, a comunicação telepática se tornou mais direcionada e específica. A entidade que parecia ser a líder do grupo se aproximou ainda mais e estabeleceu um contato mental mais íntimo e detalhado. Ela me transmitiu conhecimentos específicos sobre como eu deveria proceder daqui em diante. Primeiro, me assegurou que essa experiência não era uma alucinação ou produto da minha imaginação, era um encontro genuíno entre diferentes formas de consciência que habitam este universo multidimensional. Segundo, me explicou que eu não era a primeira pessoa nem seria a última a ter essa experiência. Ao longo da história, eles haviam estabelecido contato com milhares de humanos especiais, sempre com o propósito de manter viva a conexão entre a humanidade e as dimensões superiores de existência. Terceiro, me deu instruções específicas sobre como processar e integrar essa experiência em minha vida cotidiana. Me alertou que, inicialmente, eu poderia sentir-me confuso ou questionando a realidade do que havia acontecido. Isso seria normal. A mente racional sempre resiste a experiências que desafiam sua compreensão limitada da realidade. Me orientaram a não tentar convencer ninguém da veracidade da minha experiência, mas sim a compartilhar a história de forma natural e deixar que cada pessoa tirasse suas próprias conclusões. Algumas pessoas iriam ridicularizar, outras iriam duvidar, mas algumas, aquelas que estavam prontas, iriam reconhecer a verdade e buscar suas próprias experiências transcendentais. A entidade também me transmitiu informações sobre outros locais no mundo onde experiências similares eram possíveis. Florestas antigas na Amazônia, montanhas sagradas no Himalaia, círculos de pedras na Inglaterra, desertos do sudoeste americano. Todos esses lugares eram pontos de conexão, onde o véu entre dimensões era mais fino. Me foi explicado que a Terra estava passando por um período de despertar de consciência, onde mais e mais pessoas estariam abertas a essas experiências. A humanidade estava evoluindo para um estado de consciência mais elevado, e encontros como este eram parte desse processo evolutivo. A comunicação final foi uma mensagem de gratidão e despedida. Eles me agradeceram por ter mantido a mente aberta,
por ter tido coragem de buscar a experiência e por estar disposto a compartilhar o que havia aprendido com outras pessoas. Me transmitiram que, sempre que eu precisasse de orientação ou confirmação, poderia voltar àquele lugar sagrado, não necessariamente fisicamente, mas através de meditação e conexão mental, estabelecer contato novamente. A última sensação que recebi foi de amor incondicional e proteção, uma garantia de que, não importa o que acontecesse no resto da minha vida, eu sempre teria a proteção e orientação desses guardiões ancestrais. O desvanecimento dos antigos foi tão gradual quanto havia sido sua materialização. Primeiro, a comunicação telepática foi ficando mais tênue, como um rádio perdendo o sinal lentamente. Depois, suas formas luminosas começaram a perder definição, tornando-se mais transparentes e difusas. As pedras megalíticas gradualmente pararam de emitir sua luminosidade azul, voltando à aparência normal de pedras antigas sob a luz da lua. A música cósmica que havia acompanhado toda a experiência foi diminuindo de volume, até se tornar novamente apenas o zumbido baixo da terra, e depois silêncio completo. O processo todo de desvanecimento levou cerca de 10 minutos, e quando terminou, ficamos apenas Wilhelm e eu, sentados no centro de um círculo de pedras comum, sob uma lua cheia normal, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Permanecemos sentados em silêncio por mais 20 minutos, processando o que tínhamos acabado de experimentar. Eu me sentia simultaneamente energizado e exausto, como se tivesse acabado de correr uma maratona mental e espiritual. Finalmente, Wilhelm se levantou lentamente e sussurrou: "Como se sente, Sr. Roberto?" Transformado, respondi, e era a única palavra que conseguia descrever adequadamente meu estado. Wilhelm sorriu no escuro. É sempre assim na primeira vez. Vai precisar de alguns dias para processar completamente tudo o que recebeu. Começamos nossa caminhada de volta para a pousada por volta das 1h da manhã. O trajeto de retorno pareceu mais curto, embora Wilhelm tenha deliberadamente caminhado mais devagar, para me dar tempo de processar a experiência. Durante a caminhada, Wilhelm me contou que tinha observado todo o encontro e conseguiu ver as entidades, embora não tivesse recebido comunicações diretas aparentemente. Cada experiência é única e personalizada para cada indivíduo. O Senhor teve uma experiência extraordinariamente rica, comentou Wilhelm. A duração, a intensidade das visões, a quantidade de informação transmitida foi uma das mais significativas que já presenciei. Perguntei se ele achava que eu teria outras experiências similares no futuro, e Wilhelm respondeu: "Isso depende de como o Senhor integrar esta experiência em sua vida. Se mantiver a mente aberta e seguir o propósito que eles indicaram, certamente terá outras conexões, talvez até mais profundas." Chegamos à pousada por volta das 3h da manhã. Klaus estava dormindo profundamente, sem suspeitar de nada. Wilhelm me ofereceu um chá de ervas para acalmar a mente e me ajudar a dormir, mas eu estava tão energizado que sabia que o sono demoraria para vir. Fiquei sentado na poltrona do meu quarto até o amanhecer, olhando pela janela para a floresta, que agora eu sabia abrigar mistérios muito além da imaginação humana. Minha mente estava acelerada, processando todas as imagens, sensações e conhecimentos que havia recebido. Tentei anotar tudo no caderno que Wilhelm me havia dado, mas rapidamente percebi que palavras eram inadequadas para descrever o que havia experimentado. Como explicar cores que não existem no espectro visível humano? Como descrever sensações para as quais não temos vocabulário? Como transmitir conhecimentos que transcendem a lógica racional? Finalmente adormeci por volta das 5h da manhã e mais uma vez tive sonhos vívidos. Desta vez, sonhos de gratidão e propósito, onde eu me via cumprindo a missão que os antigos haviam me confiado. Acordei, na segunda-feira, às 9h da manhã, com uma sensação surreal de que tudo havia sido um sonho extraordinariamente vívido. Por alguns minutos, fiquei na cama questionando se realmente havia acontecido ou se minha mente havia criado toda a experiência. Mas quando me levantei e olhei no espelho, vi algo que confirmou a realidade do que havia vivido. Meus olhos estavam diferentes. Não fisicamente, mas havia uma profundidade, uma serenidade,
uma sabedoria neles, que não existia antes. Era como se algo fundamental em minha consciência tivesse sido permanentemente alterado. Quando desci para tomar café, encontrei Wilhelm na cozinha com o mesmo sorriso conhecedor de sempre. Como se sente esta manhã? Pergunto. Diferente, respondi. Como se eu tivesse envelhecido 10 anos de sabedoria em uma noite. Wilhelm assentiu. É normal. O senhor teve acesso a conhecimentos que normalmente levariam décadas para adquirir através de experiência comum. Seu cérebro está processando e integrando tudo isso. Klaus apareceu pouco depois, comentando que eu parecia mais tranquilo e sereno que nos dias anteriores. Quando ele perguntou como havia sido nossa caminhada noturna, respondi casualmente que havia sido uma experiência muito relaxante e contemplativa. Durante o café da manhã, Wilhelm me entregou discretamente um pequeno caderno de couro. Escrevi algumas informações que podem ser úteis para o senhor quando voltar ao Brasil. Nomes de livros, locais de interesse, pessoas que tiveram experiências similares. Folheei rapidamente o caderno e vi que continha uma riqueza de informações sobre fenômenos paranormais, lugares sagrados e uma rede internacional de pessoas que haviam tido encontros com seres de outras dimensões. Obrigado, disse, sabendo que aquele caderno seria valioso para minha nova jornada. Passamos a manhã fazendo as malas e nos preparando para a viagem de volta para Stuttgart. Eu estava ansioso para ver Carla e Gabriel novamente, mas também sabia que seria estranho voltar à vida normal depois de uma experiência tão transcendental. Antes de partirmos, Wilhelm me levou para uma última conversa privada no jardim da pousada. Senhor Roberto, o que o senhor experimentou ontem à noite vai continuar se desenvolvendo nos próximos meses, disse Wilhelm. Pode haver mais sonhos vívidos, intuições súbitas, sincronicidades incomuns em sua vida. Isso é normal. É o processo de integração continuando. Wilhelm me deu seu cartão pessoal com telefone e e-mail, se precisar de orientação, ou se tiver outras experiências que queira discutir, não hesite em me contatar. Também ficaria honrado se o senhor me mantivesse informado sobre como vai cumprir a missão que recebeu. Nos despedimos com um abraço caloroso de velhos amigos, embora tivéssemos nos conhecido apenas 3 dias antes. Havia uma conexão especial entre nós agora, a fraternidade de pessoas que compartilharam uma experiência extraordinária. A viagem de volta para Stuttgart foi tranquila, mas introspectiva. Klaus dirigia e tagarelava sobre os passeios que havia planejado para nossa última semana na Alemanha, mas minha mente estava processando todo o conhecimento que havia recebido dos antigos. Sabia que minha vida havia mudado irreversivelmente. A questão agora era como integrar essa transformação em minha rotina diária e como cumprir o propósito que me havia sido confiado. Uma semana depois, estava de volta ao meu apartamento em Copacabana, olhando para o mar do Rio de Janeiro e tentando processar tudo o que havia acontecido na Alemanha. A vida urbana, o barulho do trânsito, as preocupações cotidianas pareciam surrealmente triviais comparadas à profundidade da experiência que havia vivido. Os primeiros dias foram de adaptação estranha. Eu me sentia como alguém que havia visitado outro planeta e agora precisava fingir que nada havia mudado. Mas tudo havia mudado. Minha perspectiva, meus valores, minha compreensão sobre o que realmente importava na vida. Comecei a ter os sonhos vívidos que Wilhelm havia previsto. Quase todas as noites, sonhava com a floresta, com os antigos, com visões de futuros possíveis para a humanidade. Alguns sonhos eram tão reais que acordava achando que havia voltado fisicamente ao círculo de pedras. Também comecei a experimentar sincronicidades incomuns. Livros sobre espiritualidade e fenômenos paranormais apareciam nas minhas mãos de formas inesperadas. Conheci pessoas por acaso que tinham tido experiências similares. Documentários sobre lugares sagrados passavam na TV, exatamente quando eu precisava de confirmação sobre algo. Era como se o universo estivesse conspirando para me ajudar a integrar e expandir o conhecimento que havia recebido. 2 semanas depois de voltar, fiz algo que nunca havia feito antes. Procurei um grupo de estudos sobre espiritualidade em Copacabana. Era um grupo pequeno,
com cerca de 15 pessoas, que se reunia semanalmente para discutir experiências transcendentais e fenômenos inexplicáveis. Quando compartilhei minha história pela primeira vez, fiquei surpreso com as reações. Algumas pessoas ficaram céticas, outras fascinadas, mas 3 pessoas do grupo vieram conversar comigo, depois da reunião, para contar que haviam tido experiências similares em outros locais do mundo. Uma senhora, de 72 anos, chamada Dona Helena, me contou sobre um encontro com seres de luz que teve na Chapada Diamantina há 10 anos. Um engenheiro aposentado de 65 anos, chamado Seu Antônio, relatou experiências estranhas durante caminhadas solitárias na floresta da Tijuca. Uma professora de 59 anos, chamada Regina, descreveu visões recebidas durante meditações em Petrópolis. Percebo que não estava sozinho. Havia outras pessoas da minha geração que haviam passado por experiências transformadoras, mas que raramente falavam sobre isso por medo de serem ridicularizadas. Foi então que a ideia começou a se formar em minha mente. 3 meses depois de voltar da Alemanha, após muita reflexão e várias conversas com Wilhelm por e-mail, tomei uma decisão que teria parecido absurda para o Roberto de antes da viagem: criar um canal no YouTube para compartilhar minha experiência. A decisão não foi fácil. Eu era um homem de 67 anos, que mal sabia usar um smartphone direito, quanto mais criar conteúdo para a internet. Mas a mensagem dos antigos havia sido clara: eu deveria compartilhar essa experiência com outras pessoas, especialmente homens da minha geração. Passei semanas aprendendo o básico sobre criação de vídeos, sobre como usar uma câmera simples, sobre como fazer upload de conteúdo. Minha neta deu algumas aulas via videochamada, e aos poucos fui dominando as ferramentas básicas. O mais difícil não era a tecnologia, era superar o medo do julgamento. Sabia que muitas pessoas iriam achar que eu estava inventando tudo, que estava ficando senil, ou que estava tentando ganhar fama através de mentiras elaboradas. Mas também sabia que algumas pessoas, aquelas que estavam prontas, iriam reconhecer a verdade e se beneficiar da história. Decidi estruturar minha narrativa de forma detalhada e honesta, incluindo todos os aspectos da experiência que conseguia lembrar. Não queria romantizar, nem dramatizar. Queria apresentar os fatos da forma mais precisa possível e deixar que cada pessoa tirasse suas próprias conclusões. Também decidi ser transparente sobre minha vida pessoal, minha formação técnica, meu ceticismo anterior. Queria que as pessoas entendessem que eu não era alguém predisposto a acreditar em coisas estranhas. Muito pelo contrário, eu era exatamente o tipo de pessoa que normalmente ridicularizaria histórias como a que estava prestes a contar. Gravei o primeiro vídeo em dezembro, 3 meses depois de voltar da Alemanha. Foi uma experiência nervosa, fiquei horas tentando encontrar as palavras certas, tentando transmitir a profundidade da experiência através de uma câmera simples em minha sala de estar. Quando finalmente publiquei o vídeo, não esperava grande repercussão. Pensei que talvez algumas dezenas de pessoas iriam assistir, principalmente amigos e conhecidos curiosos. Mas algo extraordinário aconteceu. Em uma semana, o vídeo teve mais de 50.000 visualizações e centenas de comentários. Mais importante que os números eram as mensagens que recebi: dezenas de pessoas compartilhando suas próprias experiências inexplicáveis, outras pedindo conselhos sobre como buscar experiências similares, e várias expressando gratidão por eu ter tido coragem de compartilhar algo tão pessoal e controverso. Percebi que havia tocado em algo profundo na consciência coletiva. Muitas pessoas estavam famintas por histórias que confirmassem que há mais mistério e magia no mundo do que nossa sociedade materialista quer admitir. Nos meses seguintes, meu canal cresceu de forma orgânica e consistente. Cada novo vídeo onde eu compartilhava detalhes adicionais sobre a experiência, ou onde discutia temas relacionados à espiritualidade e fenômenos inexplicáveis, recebia milhares de visualizações e centenas de comentários. Mais importante que o crescimento do canal foram as conexões humanas que se formaram. Recebi e-mails de pessoas do Brasil inteiro, e até de outros países, compartilhando suas próprias experiências extraordinárias. Muitas dessas pessoas nunca haviam contado suas histórias para ninguém, por medo ou vergonha.
Descobri que há uma rede invisível de pessoas ao redor do mundo que tiveram experiências transcendentais, mas que vivem isoladas em seu conhecimento. Meu canal se tornou um ponto de encontro para essas pessoas, um lugar onde podiam se sentir compreendidas e validadas. Também comecei a receber convites para palestras em grupos espirituais, centros holísticos e até universidades interessadas em estudar fenômenos anômalos. Aos 67 anos, descobri uma nova carreira como contador de histórias extraordinárias e facilitador de experiências transcendentais. Mantive contato regular com William, que ficou fascinado com a repercussão da minha história. Ele me contou que outros hóspedes da pousada haviam mencionado meu vídeo e que algumas pessoas haviam procurado especificamente a Ghost House Zoom, Swarzenhurst, esperando ter experiências similares. O Senhor está cumprindo exatamente o propósito que os antigos indicaram, escreveu Wilhelm em um de seus e-mails. Está plantando sementes de curiosidade e abertura mental em centenas de pessoas. Algumas dessas sementes certamente irão florescer em experiências transformadoras. 6 meses depois de publicar meu primeiro vídeo, decidi fazer algo que nunca imaginei que faria. Organizei minha primeira expedição de consciência para a Floresta Negra. Um grupo de 8 pessoas interessadas em experiências transcendentais se juntou a mim para uma viagem de uma semana à Alemanha, incluindo 2 noites na pousada de Wilhelm. Das 8 pessoas do grupo, 5 relataram experiências anômalas durante nossa estadia, desde luzes estranhas na floresta até sonhos vívidos com seres luminosos. 2 pessoas tiveram experiências diretas no Círculo dos Antigos, embora não tão intensas quanto a minha primeira vez. Essas confirmações externas da realidade dos fenômenos fortaleceram ainda mais minha convicção de que estava no caminho certo. Hoje, quase 1 ano depois daquela noite transformadora no Círculo dos Antigos, posso dizer com certeza absoluta que minha vida mudou de forma irreversível e maravilhosa. Aos 68 anos, descobri um propósito que nunca imaginei ter: ser uma ponte entre os mistérios do mundo e as pessoas, que estão prontas para expandir sua compreensão da realidade. O que mais me impressiona nesta jornada é descobrir quantas pessoas da nossa geração, homens e mulheres entre 50 e 80 anos, carregam dentro de si experiências extraordinárias que nunca compartilharam. É como se nossa sociedade criasse um muro de silêncio ao redor de qualquer coisa que não pode ser explicada pela ciência tradicional. Através dos comentários no meu canal, das mensagens privadas que recebo e das pessoas que conheci pessoalmente, descobri padrões fascinantes. Muitos dunas, especialmente depois dos 60 anos, começamos a ter experiências que desafiam nossa visão materialista do mundo. Sonhos proféticos, intuições extraordinariamente precisas, encontros com entes queridos falecidos, visões de luzes inexplicáveis, sensações de presença benevolente em momentos de dificuldade. Acredito que isso acontece porque, conforme envelhecemos, várias barreiras mentais se dissolvem. Ficamos menos preocupados com o julgamento dos outros, menos presos a dogmas científicos rígidos, mais abertos ao mistério e à magia que sempre estiveram presentes no mundo, mas que nossa educação racional nos ensinou a ignorar. Wilhelm me explicou em uma de nossas conversas que os antigos consideram as pessoas mais velhas como candidatos ideais para experiências transcendentais, porque nossa consciência está naturalmente se preparando para a transição que chamamos de morte. Quanto mais próximos ficamos dessa passagem, mais permeável se torna o véu entre as dimensões. Não é por acaso, escreveu Wilhelm, que tantos povos antigos veneravam os idosos como sábios e videntes. Eles sabiam que a idade avançada frequentemente vem acompanhada de capacidades perceptivas ampliadas. Essa perspectiva me fez repensar completamente o que significa envelhecer em nossa sociedade. Em vez de ver a idade avançada como declínio e limitação, comecei a vê-la como uma oportunidade única de explorar dimensões da realidade que estão menos acessíveis para mentes jovens presas em preocupações materiais. Nos últimos meses, organizei 3 grupos de estudos presenciais, aqui no Rio de Janeiro, especificamente para pessoas acima de 60 anos interessadas em explorar experiências transcendentais.
Os encontros acontecem quinzenalmente em meu apartamento, e temos hoje uma comunidade de 25 pessoas que se reúnem para compartilhar histórias, meditar juntos e dar suporte mútuo em suas jornadas espirituais. O que descobri é que todos nós temos histórias extraordinárias para contar. Dona Márcia, de 74 anos, teve visitas regulares de seu marido falecido durante o primeiro ano de viuvez. Seu José, de 69 anos, recebe informações precisas sobre o mercado de ações através de sonhos e tem comprovado isso com ganhos consistentes. Dona Regina, de 71 anos, consegue ver as doenças das pessoas como cores ao redor do corpo delas e já ajudou várias pessoas a detectar problemas de saúde precocemente. Cada história que ouço confirma minha convicção de que vivemos em um universo muito mais rico, misterioso e interconectado do que nossa educação científica tradicional nos levou a acreditar. Minha experiência na Floresta Negra foi apenas o começo de uma jornada de descoberta que continua todos os dias. Tenho sonhos regulares com os antigos, recebo insights súbitos sobre questões importantes e desenvolvi uma intuição apurada que me orienta em decisões pessoais. Mais importante, descobri uma comunidade global de pessoas que passaram por experiências similares e que estão dedicadas a expandir os limites do que consideramos possível e real. Para vocês que assistiram até aqui e se sentiram tocados pela minha história, quero compartilhar algumas orientações práticas que aprendi nesta jornada, tanto através da minha experiência pessoal, quanto através das dezenas de pessoas que conheci com vivências similares. Primeiro, se vocês já tiveram experiências estranhas, inexplicáveis ou transcendentais em suas vidas, não as descartem como imaginação ou coincidência. Anotem os detalhes, reflitam sobre o significado e considerem compartilhar com pessoas de confiança e mente aberta. Essas experiências podem ser tentativas de comunicação de dimensões superiores da realidade. Segundo, se vocês nunca tiveram experiências assim, mas sentem curiosidade, existem práticas que podem aumentar sua sensibilidade para fenômenos transcendentais. Meditação regular, tempo na natureza, jejuns ocasionais e, principalmente, manter a mente aberta e receptiva a possibilidades além do que a ciência tradicional considera real. Wilhelm me deu uma lista de práticas que ele considerava preparatórias para experiências transcendentais. Alguns locais que descobri através de minha rede de contatos, onde pessoas relataram experiências similares às minhas. No mundo, obviamente a Floresta Negra na Alemanha, mas também Stonehenge na Inglaterra, certas florestas na Escócia, as montanhas do Himalaia, desertos do sudoeste americano, florestas antigas do Japão e muitos outros locais onde a conexão entre dimensões parece ser mais acessível. Quarto, se vocês decidirem buscar experiências transcendentais ativamente, façam-no com respeito, humildade e preparação adequada. Não tratem isso como turismo de aventura ou entretenimento. Abordem com a seriedade que dariam a qualquer prática espiritual profunda. Quinto, conectem-se com outras pessoas que estão em jornadas similares. A solidão é o maior inimigo da expansão de consciência. Procurem grupos de estudo, centros espirituais respeitáveis, ou até mesmo comunidades online de pessoas interessadas em fenômenos transcendentais. Se vocês estão no Rio de Janeiro e têm interesse em participar dos nossos encontros quinzenais, deixem seus contatos nos comentários. Se estão em outras cidades, incentivo vocês a criarem seus próprios grupos. Sempre há pessoas interessadas, mas que estão esperando alguém tomar a iniciativa. Quero fazer um apelo especial para homens da minha geração, vocês que têm entre 60 e 80 anos, que foram criados numa cultura que valorizava o ceticismo, o materialismo, e que considerava qualquer interesse por espiritualidade como coisa de mulher ou superstição. Sei exatamente como vocês se sentem, porque eu era exatamente assim. Passei 65 anos da minha vida ridicularizando qualquer coisa que não pudesse ser medida, pesada ou explicada por equações. Achava que espiritualidade era para pessoas fracas ou iludidas, que fenômenos paranormais eram charlatanismo e que quem acreditava nessas coisas era ingênuo ou desinformado. Estava completamente errado.
Nossa geração foi educada numa época de grande confiança na ciência e na tecnologia. Vivemos a era da conquista do espaço, da revolução digital, dos avanços médicos extraordinários. Fomos condicionados a acreditar que a ciência eventualmente explicaria tudo, e que qualquer coisa inexplicável era apenas questão de tempo até ser decifrada. Mas conforme envelhecemos, começamos a perceber as limitações dessa visão de mundo. Perdemos pessoas queridas e sentimos presenças que a ciência diz não existir. Temos sonhos que se realizam de formas impossíveis de explicar como coincidência. Desenvolvemos intuições que nos orientam melhor que qualquer análise racional. A verdade é que nossa educação científica nos deu ferramentas valiosas para entender uma dimensão da realidade, mas nos cegou para outras dimensões igualmente reais e importantes. Não estou sugerindo que abandonem o pensamento racional, pelo contrário. Estou sugerindo que ampliem sua definição de racionalidade, para incluir aspectos da experiência humana que transcendem o que pode ser medido em laboratórios. Vocês têm uma vantagem única nesta fase da vida. Não precisam mais se preocupar com o que os outros vão pensar de vocês. Não precisam mais manter uma imagem profissional rígida. Não precisam mais seguir expectativas sociais sobre como um homem sério deve se comportar. Essa liberdade é uma oportunidade preciosa para explorar aspectos da realidade que sempre estiveram lá, mas que vocês não se permitiam investigar. Muitos de vocês provavelmente já tiveram experiências estranhas que escolheram ignorar ou racionalizar. Talvez visitas em sonhos de parentes falecidos. Talvez pressentimentos que se realizaram de forma precisa. Talvez momentos de conexão profunda com a natureza que pareceram transcender a experiência normal. Não descartem essas experiências. Elas podem ser janelas para dimensões da realidade que nossa educação nos ensinou a ignorar, mas que se tornam mais acessíveis conforme amadurecemos espiritualmente. Incentivo vocês a formar grupos de discussão com outros homens da mesma geração interessados em explorar esses temas. Vocês ficariam surpresos com quantos de seus contemporâneos carregam histórias similares em silêncio. Baseado no sucesso das minhas primeiras expedições à Floresta Negra e no interesse crescente de pessoas que querem ter experiências similares, decidi formalizar essas viagens como parte regular da minha nova missão de vida. Estou organizando 3 expedições por ano, uma na primavera, uma no verão e uma no outono alemão. Cada grupo é limitado a 8 pessoas, para manter a intimidade e a qualidade da experiência. As viagens duram 10 dias, incluindo 4 noites na pousada de Wilhelm e várias atividades preparatórias. Não posso garantir que todos terão experiências transcendentais diretas como a minha, mas posso garantir que todos voltarão transformados pela energia do lugar, pela convivência com pessoas de mente aberta e pelos exercícios de expansão de consciência que Wilhelm e eu desenvolvemos. Além das viagens à Alemanha, estou planejando expedições nacionais para locais sagrados no Brasil. A primeira será para Chapada Diamantina em maio, onde uma amiga do nosso grupo de estudos teve experiências extraordinárias com seres de cristal, numa caverna específica. Também estou trabalhando num livro onde vou compilar não apenas minha experiência, mas também as dezenas de histórias similares que coletei através do canal. Será uma espécie de guia prático para pessoas interessadas em expandir sua percepção da realidade. O título provisório é Mistérios da Maturidade. Como a sabedoria da idade pode abrir portais para outras dimensões. Pretendo incluir mapas de locais sagrados, técnicas de preparação para experiências transcendentais e, principalmente, muitas histórias reais de pessoas comuns que tiveram encontros extraordinários. Para aqueles interessados nas expedições ou que querem ser notificados quando o livro for lançado, criei um e-mail específico, misterios.ereoberto@gmail.com. Mandem uma mensagem contando um pouco sobre vocês e sobre seu interesse em explorar esses temas. Também estou considerando criar um podcast onde entrevisto pessoas que tiveram experiências similares. Acredito que há milhares de histórias extraordinárias guardadas em silêncio por aí, e que dar voz a essas experiências
pode inspirar muitas outras pessoas a se abrirem para as possibilidades infinitas da realidade. Antes de encerrar, quero expressar minha gratidão profunda a todas as pessoas que tornaram possível esta jornada transformadora. Primeiro, a minha filha Carla e ao Klaus, que sem saber, me deram o presente mais extraordinário da minha vida, ao me levarem para a Floresta Negra. Eles ainda não sabem dos detalhes completos da minha experiência. Pretendo contar quando sentir que estão prontos para compreender. Segundo, ao William Hoffman, que se tornou muito mais que um anfitrião, tornou-se um mentor espiritual e um amigo para toda a vida. Sua dedicação em guardar os segredos da floresta e em orientar pessoas como eu é um exemplo de serviço desinteressado à humanidade. Terceiro, aos antigos, sejam eles quem ou o que forem, por terem escolhido me incluir em sua rede de consciência expandida e por terem confiado em mim a missão de compartilhar essa experiência. Quarto, a todos vocês que assistiram aos meus vídeos, que comentaram, que compartilharam suas próprias histórias e que formaram esta comunidade linda de pessoas interessadas em explorar os mistérios da vida. Vocês me deram coragem para continuar quando duvidei da minha sanidade e me deram propósito quando pensei que poderia estar fazendo papel de louco na internet. Quinto, as dezenas de pessoas que conheci nesta jornada e que compartilharam suas experiências extraordinárias comigo. Cada história que ouvi confirmou que vivemos em um universo muito mais rico e misterioso do que nossa educação nos ensinou. Olhando para trás, percebo que toda a minha vida anterior foi uma preparação para este momento. Os anos trabalhando com petróleo me deram disciplina e pensamento analítico. A perda da Maria me abriu o coração para dimensões não materiais da existência. A aposentadoria me deu tempo e liberdade para explorar. A viagem para conhecer meu neto me colocou no lugar certo na Ahora Sirta, com a mente certa para receber uma experiência transcendental. Tudo está interconectado de formas que nossa mente racional mal consegue compreender. Aos 68 anos, descobri que a vida está apenas começando. Que há infinitas dimensões da realidade para explorar. Que nossa consciência é muito mais vasta e poderosa do que imaginamos. Que nunca é tarde para expandir nossa compreensão do que é possível. Esta experiência me ensinou que envelhecer pode ser a fase mais extraordinária da vida, se estivermos abertos para as possibilidades que se apresentam. Em vez de nos resignarmos ao declínio, podemos usar a sabedoria acumulada como trampolim para experiências que transcendem tudo que vivemos antes. Chegando ao final desta longa narrativa, quero deixar alguns desafios e convites para todos vocês que chegaram até aqui. Primeiro desafio: reflitam honestamente sobre suas próprias experiências de vida. Quantas vezes vocês tiveram intuições inexplicáveis que se revelaram corretas? Quantas coincidências extraordinárias já presenciaram? Quantos sonhos premonitórios ou visitas de entes queridos falecidos já tiveram? Parem de descartar essas experiências como imaginação e comecem a considerá-las como evidências de que a realidade é muito mais ampla do que pensam. Segundo desafio: saiam das suas zonas de conforto espiritual. Se vocês são ateus materialistas, experimentem meditar 20 minutos por dia durante um mês e observem o que acontece. Se vocês são religiosos tradicionais, explorem tradições espirituais de outras culturas. Se vocês nunca se interessaram por fenômenos paranormais, leiam alguns livros sérios sobre o assunto. Terceiro desafio: conectem-se com outras pessoas interessadas em expandir sua consciência. Procurem grupos locais, criem seus próprios círculos de estudos, participem de retiros espirituais. A jornada de expansão de consciência é muito mais rica quando compartilhada. Quarto desafio: visitem pelo menos um lugar sagrado ou natural poderoso nos próximos 12 meses. Pode ser uma cachoeira isolada, uma montanha antiga, uma floresta preservada, ou até mesmo um círculo de pedras, se vocês tiverem oportunidade. Vão com a mente aberta e o coração receptivo e observem o que sentem. Quinto desafio: documentem suas experiências extraordinárias. Mantenham um diário de sonhos, sincronicidades, intuições e qualquer coisa estranha que aconteça.
Com o tempo, vocês começarão a ver padrões que podem ser muito reveladores. Para aqueles que se sentiram inspirados por minha história e querem fazer parte desta comunidade crescente de exploradores de consciência, deixem-me suas informações nos comentários ou no e-mail que mencionei. Se vocês moram no Rio de Janeiro e têm interesse em participar dos nossos encontros quinzenais, será um prazer recebê-los. Se moram em outras cidades, incentivo vocês a iniciarem seus próprios grupos. Sempre há pessoas interessadas esperando alguém tomar a primeira iniciativa. Para aqueles interessados nas expedições à Floresta Negra ou aos locais sagrados do Brasil, entre em contato. As próximas viagens já estão sendo organizadas e as vagas são limitadas para manter a qualidade da experiência. Para aqueles que simplesmente querem acompanhar minha jornada e as histórias extraordinárias que continuo coletando, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Publico vídeos semanalmente com novas experiências, entrevistas com pessoas que tiveram encontros similares e orientações práticas para quem quer expandir sua percepção da realidade. Mais importante que qualquer coisa específica que possam fazer, mantenham a mente aberta e o coração curioso. O universo está constantemente tentando nos mostrar que há muito mais magia e mistério na vida do que nossa educação materialista nos ensinou. Mas só conseguimos ver quando estamos prontos para olhar além das limitações que nós mesmos criamos. Aos 68 anos, descobri que a vida é uma aventura infinita de descoberta e transformação. Que nunca paramos de crescer, de aprender, de nos surpreender. Que os maiores mistérios e as experiências mais extraordinárias podem estar esperando por nós, logo depois da próxima curva do caminho. Não deixem que o medo do desconhecido, o ceticismo excessivo ou a pressão social os impeçam de explorar as dimensões mais profundas e extraordinárias da existência humana. A vida é muito mais rica, vasta e misteriosa do que jamais imaginamos. E todos nós temos a capacidade de acessar essas dimensões mais profundas, especialmente conforme amadurecemos e nossa consciência se expande naturalmente. Minha jornada está apenas começando, mesmo aos 68 anos. E a de vocês também pode estar, independente da idade que tenham. O universo está cheio de mistérios, esperando para serem descobertos. Os antigos, sejam eles quem forem, estão esperando para estabelecer contato com mais pessoas prontas para expandir sua compreensão da realidade. A pergunta não é se essas dimensões extraordinárias da existência são reais, elas são. A pergunta é se vocês estão prontos para se abrir para elas. Espero que minha história tenha plantado algumas sementes de curiosidade em suas mentes e coragens em seus corações. O resto da jornada depende de vocês. Um abraço forte para todos e até o próximo vídeo, onde vou contar sobre outra experiência extraordinária que tive durante minha segunda viagem à Floresta Negra. 6 meses depois da primeira, a aventura continua, meus amigos. E vocês estão todos convidados a participar. Se gostaram da história, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e, principalmente, compartilhem nos comentários. Vocês já viveram algo inexplicável na vida de vocês? Quais mistérios vocês gostariam de explorar? Que perguntas esta história despertou em vocês? Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas corajosas o suficiente para explorar os mistérios mais profundos da existência. Até a próxima, e que todos vocês tenham jornadas extraordinárias pela frente.